Como é que eu faço para vencer qualquer debate, hein? Como é que eu faço para sempre ter a razão? Como é que eu faço para refutar todo mundo? Vamos falar sobre isso aqui? Eu vou esclarecer algumas técnicas que envolvem debate. Eu quero refletir sobre o que é participar de um debate e aí eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa depois dessa reflexão. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre e isto aqui não é filosofia. Lá no núcleo de formação filosófica, que é a minha escola, tem uma trilha só intitulada Pensamento Crítico. O núcleo de formação é uma formação completa em filosofia, não no sentido de que tem todos os conteúdos, mas no sentido de que tem todas as habilidades e competências que você precisa para aprender filosofia. Que não é só, obviamente, aprender história da filosofia. Tem lá a história da filosofia. Mas também você precisa de argumentação. E é sobre a argumentação que eu quero falar aqui. E um grande anseio das pessoas é justamente esse. Como vencer qualquer debate. Um dos livros mais best-sellers é uma seleção dos textos de Schopenhauer, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a argumentação heurística, que aí criaram o título no Brasil como Vencer o Debate Sem Precisar Ter Razão e tal, e vendeu pra caramba, continua vendendo. E eu quero analisar primeiro o que é um debate, e em seguida qual que é a coisa mais importante de um debate, e no final eu quero te falar, ou te perguntar, ou te sugerir a reflexão de que tipo de pessoa você quer ser no debate. E aí você decide. Bom, um debate é uma disputa de ideias. Isso é um debate. Tem alguém que defende uma tese, tem alguém que defende uma tese contrária. A gente pode, em termos filosóficos, falar de tese e antítese. E aí um quer derrubar o outro. No sentido argumentativo, primordialmente falando, mas isso pode extrapolar para caso haja uma plateia assistindo, um derrubar o outro no sentido sociológico, antropológico, psicológico, moral. Ou seja, utilizar de artifícios para que o outro fique abalado psicologicamente, né, na sua estrutura emocional, e que a sua percepção social seja diminuída. E aí entram as estratégias heurísticas das quais fala, por exemplo, Schopenhauer. Então, toda vez que você vê um debate, na internet ou fora da internet, em qualquer lugar, não é só a filosofia que está em jogo. Não é só a argumentação que está em jogo, não é só a lógica que está em jogo esse tipo de estratagema, de desestabilização. Como você sabe que não basta ser, é preciso parecer, e para algumas pessoas e para grande parte delas, o parecer já basta, essas estratégias ganham muita força. Isso é um debate. Mas veja, sabe qual que é o elemento primordial? Esse é a segunda parte do que eu quero expor para você. De qualquer debate? Contexto. Contexto é a situação na qual o debate faz sentido. A situação sem a qual o debate não faz sentido. Você há de convir comigo que muitos debates e muitas brigas poderiam ser muito bem sanados se as pessoas só esclarecessem os termos que elas estão utilizando. Muitas vezes elas concordam ou pensam de modo tão similar que o debate perde o sentido. E o que esclareceria isso seria só uma conversa sobre o contexto. O contexto pode ser as origens das ideias que elas estão debatendo, a definição das ideias que elas estão debatendo, a finalidade que elas querem com o debate. Se você alinha a finalidade que você quer com o debate com a outra pessoa, dificilmente vocês vão brigar, divergir, discutir. Se você alinha as definições, dificilmente vocês vão brigar, discutir no sentido belicoso da coisa, porque ou vocês vão perceber que as suas definições são muito parecidas e vocês não discordam, ou vocês vão perceber que as suas definições do que está em discussão são tão díspares que não tem discussão. Vocês estão partindo de duas coisas muito diferentes. E quando vocês refletem sobre as origens daquilo que levou vocês, né, a discutir, vocês ganham em autoconhecimento e o debate vira uma conversa e não uma disputa de ideias. Então, ou vira uma conversa, ou vira uma situação de concordância, discordância e tudo bem, né, cada um segue para o seu lado, ou vocês alinham finalidades e não brigam. Mas isso tudo só é possível se você investe em contexto. E adivinha? Adivinha o profissional por excelência do contexto. E aqui eu vou puxar a brasa para minha sardinha, para ela assar mais. Eu vou falar do filósofo.
A filosofia, segundo eu penso, e segundo eu penso, não fui eu que inventei isso, certo? Por uma tradição, ela se preocupa muito mais em estabelecer o contexto do que em ganhar um debate. Filósofos que são preocupados em ganhar debates, do modo como eu penso, e aí você discorda ou concorda à vontade, estão muito mais preocupados em se engajar numa causa política do que na atividade filosófica. A filosofia não debate, a filosofia conversa. É diferente. A filosofia pode até, na prática, apontar erros, fazer críticas, propor soluções, mas isso não é um debate no sentido que eu estava esclarecendo anteriormente. O sentido que eu estava esclarecendo anteriormente é debate uma disputa de ideias em que alguém tem que ganhar. A filosofia, ninguém tem que ganhar. Acho que uma das premissas fundamentais da filosofia é justamente que não sou eu ou você quem ganha, é o logos. Isso é uma premissa básica da estrutura da filosofia grega. O logos é aquele princípio racional que passa por mim, passa por você, mas é impessoal. É independente de eu articulá-lo ou de você articulá-lo. Ele faz parte da estrutura da realidade. Se você não quiser adotar essa tese metafísica, de que o logos faz parte da realidade, adote uma tese mais fraca, de que o logos é aquilo que surge quando nós nos colocamos para pensar juntos. Não é aquilo que pertence a mim ou a você, é aquilo que emerge da nossa interação, se ela acontecer de modo apropriado. Então, o filósofo é aquele que coloca o contexto. Então, vou colocar um exemplo aqui, talvez clarifique melhor. O filósofo não é aquele que discute se o aborto deve ser permitido ou não deve ser permitido. O filósofo é aquele que estabelece o contexto em que a discussão faz sentido. É aquele que faz, inclusive auxiliado pela história, uma evolução, um desenvolvimento das ideias sobre vida humana, sobre o que significa ser uma vida humana. O filósofo é aquele que tenta articular as posições que estão em jogo para saber qual delas é sólida e qual delas não é sólida, concordando ou discordando de um dos lados. Note, o filósofo é sempre uma pessoa concreta, como eu e você. No entanto, o filósofo também é alguém que, por dever de profissão, sabe lidar com ideias no sentido abrangente, sabe visualizar o todo da questão e sabe colocar na mesa as cartas para elas serem vistas por todos de modo mais ou menos ordenado. Essa é a função principal do debate. Se essa função não existe, ou se essa função deixa de acontecer, as coisas viram mero palavrório, mera gritaria, mero blá blá blá. E isso é perda de tempo. Tantas pessoas gostam de acusar a filosofia de ela ser uma perda de tempo. Isso é perda de tempo. É você querer se impor frente a alguém só para mitar ou lacrar, como diz o jargão da nossa época, pagar de inteligente, né? Refutar alguém. Sinceramente falando, e aqui eu quero francamente saber o que vocês pensam sobre isso. Mas eu acho um tanto quanto constrangedor, eu acho um tanto quanto brega mesmo, quando eu vejo alguém que gira em torno da refutação de alguém ou de outro, que faz a sua vida girar em torno de faz um debate comigo, vem cá falar comigo, eu vou te refutar, eu vou te esmagar. Acho que isso é meio constrangedor, assim, porque quando eu olho essa pessoa, eu já percebo que ela perdeu o controle dela mesma. Ela já não está mais preocupada com de fato conhecer a realidade. Ela está preocupada com joguinhos verbais, entende? E, de certo modo, se preocupar com os joguinhos verbais é uma preocupação legítima, mas me parece, e novamente, estou sendo muito franco com você, me parece que é algo muito característico de certa etapa do desenvolvimento humano, que está meio localizado ali na adolescência, no início da vida adulta e tal. Esse ímpeto por gostar de joguinhos verbais é muito adolescente. Então, se você é um adolescente, eu perfeitamente compreendo esse seu ímpeto. Mas se você é um adulto e ainda está nessa, eu, francamente falando, com todo o respeito do mundo, eu acho meio estranho que você ainda esteja preso nesse estágio, entende? De querer participar de joguinhos verbais para ganhar dos outros, assim. Porque quando você compreende que, nas palavras aqui de um poeta que eu vou já sacar, Lucrécio,
A verdadeira bênção da filosofia não é ganhar joguinhos verbais, você adquirir outro patamar de consciência. E é isso que eu quero te fornecer aqui. O Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, é um livro que nós lemos no nosso Clube do Livro em 2023, quando nós lemos ali os estoicos. No Linhagens, cujas inscrições acontecem só em janeiro, mas que agora não estão abertas, eu leio sempre um livro de filosofia, um ou mais, depende. Se o livro é muito fino, muito simples de ler, eu coloco mais. Foi o caso desse ano aqui, que eu li os estoicos, né? Peguei o Epiteto, o Marco Aurélio e o Sêneca, mas eu sempre, para chegar nos filósofos, passo por literatura mundial, brasileira, história e divulgação científica. E o de literatura mundial escolhido nesse ano foi o Lucrécio. Lucrécio é um epicurista romano do mundo antigo. É o texto sobre o epicurismo mais extenso que chegou até nós. Daí a importância do poema do Lucrécio. E no livro 2, são 6 livros aqui, ele abre o livro 2, que é o capítulo 2, não? Com o seguinte verso, e eu quero que você medite comigo a respeito do que ele está falando, porque isso aqui é primordial para qualquer pessoa que gosta de filosofia. Suave, diz o Lucrécio, é em magno mar as águas por ventos batidas. Quando da terra podes ver magno esforço dos outros. Então ele está dizendo, ele está vendo o grande mar com as suas águas batidas pelos ventos. Ele está dizendo que isso é suave quando você, da terra, vê o magno esforço dos outros lá no mar. Então, quando os outros estão se esforçando lá no mar e você está da terra, isso parece suave para você. Não porque sejam prazer agradável os pesares dos outros, mas porque ver-se carente dos males é algo suave. Então, quando você vê alguém se debatendo no mar, né, o mar agitado, e você está na terra vendo aquilo, você não absorve a agitação. Você encara o mar como suave, porque você mesmo se coloca na situação de, puxa, pelo menos eu não estou naquela situação. Tá, vai acompanhando o raciocínio. Suave também é assistir os magnos certames da guerra, os grandes combates da guerra. Pelos campos dispostos sem tua parte em perigo. Então, suave também é assistir a guerra de longe. Entende? Nada, porém, é mais doce, veja só, e essa é a parte central, do que habitar os seguros templos serenos dos ensinamentos dos mais sapientes. Donde tu possas, ao longe, avistar os outros, dispersos em sua busca pelos caminhos errantes da vida. Em seus certames de engenho, contendas pela nobreza, noite e dia esforçando-se em labor incessante para alcançar o poder sobre tudo e as riquezas maiores. Vou repetir o início dessa segunda parte. Nada, porém, é mais doce do que habitar os seguros templos serenos dos ensinamentos dos mais sapientes, enquanto os outros estão lá longe, brigando pela corrida de ratos, como a gente diria hoje, né? Então, eu vejo mais ou menos esse o papel do filósofo ou do estudante de filosofia em meio a um debate, em meio à ânsia pueril, infanto-juvenil, adolescente, jovem adulta de querer ganhar debates. É muito mais prazeroso quando você equaciona a situação, fala assim, olha, o que está em jogo é isso, o conceito é esse, ele nasceu aqui, ele se desenvolveu assim, bom, tá aqui as cartas. Joguem aí, pô, né? Se vocês gostam de jogar, joguem aí. Mas, nossa, eu desejo ardentemente a todos vocês que descubram o prazer que é estabelecer o contexto do debate e não participar do debate. Acho que esse é o principal valor da filosofia que eu queria que todo mundo experimentasse assim, um dia. A Hannah Arendt dizia, numa entrevista que ela concedeu, que o impulso que a levava a filosofar era compreender. Eu queria compreender. Talvez eu coloque essa entrevista aqui na descrição do vídeo, se eu conseguir achar ela no YouTube. Quero compreender. Compreender e estabelecer o contexto. É entender o que está em jogo. Isso é um prazer intelectual gigantesco. É isso que eu desejo para você. Se você quiser me ajuda, o link para a minha escola de filosofia está aqui na descrição do vídeo e está no primeiro comentário fixado. Se você quer continuar,
estabelecendo reflexões filosóficas. Eu vou te recomendar um vídeo que vai aparecer aqui na tela. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse outro aqui também. Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e fique com Sócrates.